Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos de volta com mais um vídeo da nossa sequência, né? Estamos abordando o tema, como já sabemos, se você tem acompanhado, né, o nosso vídeo introdutório, se você também assistiu o nosso vídeo anterior, né, o vídeo que abordamos acerca do nome de Deus, né? Se você não assistiu, os vídeos eles não são em sequência. Planejei uma sequência de gravação, mas um vídeo não depende do outro. Um vídeo, para você entender um vídeo e entender a refutação de uma determinada doutrina, não se preocupe, você pode assistir na ordem que você achar melhor, não é? Até porque nós fizemos esse playlist, mas esse playlist um vídeo não depende do outro. Não é porque está disposto nessa ordem 1, 2, 3, 4, não significa que um vídeo depende do outro. Você pode assistir na ordem que você quiser. Mas o nosso primeiro vídeo foi um vídeo introdutório. Nosso segundo vídeo foi o primeiro assunto efetivo de refutação de alguma doutrina desse grupo religioso que nós estamos abordando. O segundo assunto que nós queremos abordar é sobre a ressurreição de Cristo. As Testemunhas de Jeová, esse grupo religioso, eles afirmam algo acerca da ressurreição do Senhor Jesus que nós gostaríamos de abordar. Achamos interessante abordar, né, para dirimir algumas dúvidas. O Senhor Jesus, ele veio ao mundo, não é o Filho de Deus, ele veio ao mundo, diz o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 2, que ele veio ao mundo, ele se despojou da sua glória, ele assumiu a forma de servo, foi obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e o deu um nome sobre todo nome, pelo qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, ele veio para que se cumprissem as profecias messiânicas do Antigo Testamento que Deus já vinha revelando aos seus servos os profetas. Não é? No livro de Isaías, que é considerado profeta messiânico, no livro do profeta Isaías, capítulo 56, está lá bem detalhado, capítulo 53, melhor dizendo, está lá bem detalhado o martírio, o sacrifício do Senhor Jesus. Tanto é que o profeta Isaías, ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele foi o único profeta no Antigo Testamento que compara o Senhor Jesus, ele profetiza acerca do Senhor Jesus utilizando a figura de um cordeiro. E lá no livro do Evangelho segundo João, capítulo 1 e versículo 29, João, quando vê o Senhor Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a profecia ela foi cumprida, ela se cumpriu na pessoa do Senhor Jesus, naquela morte cruel, não é? Depois sendo ele traído por Judas Iscariotes, ele apanhou, enfim, foi esbofeteado, cuspido, foi humilhado, enfim, ele morreu para nos garantir a salvação eterna, a remissão dos pecados, mas ele ressuscitou, e diz o apóstolo Paulo que ele ressuscitou para a nossa justificação. E é sobre a ressurreição do Senhor Jesus que eu gostaria de abordar com vocês aqui. As Testemunhas de Jeová, eles afirmam que o Senhor Jesus, ele não ressuscitou em corpo. Ele morreu, né? Foi morto, melhor dizendo, ele deu a sua vida, os ímpios o mataram, mas as Testemunhas de Jeová alegam que o Senhor Jesus, ele não ressuscitou em corpo, ele não ressuscitou o corpo físico, ele só ressuscitou, entre aspas, em espírito. Mas será que ele ressuscitou somente em espírito? O que a Bíblia diz acerca da ressurreição de Jesus? A Bíblia fala acerca da ressurreição de Jesus? O que a Bíblia diz? A Bíblia mostra, a Bíblia revela que o Senhor Jesus ressuscitou só em espírito ou ele ressuscitou em carne e ossos? Aquele mesmo corpo que foi morto, será que aquele mesmo corpo ressuscitou ou aquele corpo ficou ali e se decompôs e ressuscitou só em espírito? Inclusive as Testemunhas de Jeová dizem que a forma como eles se referem ao Criador, não é, como nós já vimos no vídeo passado, que
que eles se referem ao Criador como Jeová, eles dizem que Jeová não pôde fazer um corpo igual ao corpo que ele fez para o filho dele. Será que isso tem fundamento bíblico? Eu convido você, se você tem um exemplar da Bíblia Sagrada na sua casa, se você tem um aplicativo da Bíblia no seu celular, ou se você está acompanhando esse vídeo pelo YouTube, ou por outra forma, de outra maneira, eu convido você a acompanhar na Bíblia Sagrada o que nós vamos falar agora. Quero que você abra sua Bíblia, por favor. Se você está com a Bíblia Sagrada impressa, eu peço que você abra, ou então coloque no seu aplicativo, na internet, eu não sei, mas que você confira comigo o Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo de número 24, e o versículo de número 36 em diante, que fala de Jesus depois de ressurreto. Depois que o Senhor Jesus ressuscita, ele apareceu a algumas pessoas, ele apareceu aos seus 12 apóstolos, certo? E a Bíblia diz algo bem interessante que contradiz a afirmação das testemunhas de Jeová. Vamos ler Lucas capítulo 24, versículo 36 em diante, que diz o seguinte: E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não o crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa a que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Amém. Agora, depois da leitura, nós vamos fazer uma exegese cuidadosa em cima desse texto, e nós vamos falar se Jesus ressuscitou mesmo em corpo ou se ele ressuscitou só em espírito. Quando o Senhor Jesus ressuscita e a notícia chega aos ouvidos dos apóstolos e eles não acreditavam, enfim, Tomé, não é, como diz lá no Evangelho segundo João, capítulo de número 22, se não me falha a memória, Tomé dizendo que, capítulo 20, ele disse: Eu só acredito se eu ver. E quando o Senhor Jesus apareceu no meio deles, ele disse a Tomé, capítulo 20 do Evangelho segundo João, versículo 21, diz o seguinte: Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles que retiverdes serão retidos, lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apareceu no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na do meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Amém? Então observe que quando ele apareceu a Tomé para tirar definitivamente a dúvida de Tomé, ele disse: Tomé, põe aqui o dedo na minha ferida, põe aqui o dedo no meu pé, põe aqui o dedo no meu lado e veja que sou eu mesmo. Porque Tomé não acreditou.
na palavra dos discípulos, dos demais apóstolos. Mas observe no Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículo 36. Diz o seguinte: e falando ele dessas coisas, ele quem? Um dos discípulos de Emaús, que o Senhor Jesus tinha se apresentado a eles. Eles estavam saindo de Jerusalém. O Senhor Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E eles estavam indo pelo caminho de Emaús. E Emaús não é nada, praticamente. Não é aldeia, não é cidade, não é povoado. É um lugar qualquer. Era um lugar qualquer. E eles estavam indo no caminho de Emaús. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus apareceu a eles e começou a perguntar a eles por que eles estavam tristes. E eles responderam: tu és peregrino e não sabes das coisas que têm acontecido em Jerusalém. E começaram a falar de Jesus, falar dele mesmo. O Senhor Jesus se apresentou a eles e aqueles dois homens começaram a falar de Jesus, como se não fosse Jesus ali junto deles, porque eles não o conheceram. Mas na hora do partir do pão, a Bíblia diz que os seus olhos foram abertos e eles conheceram que era Jesus, e Jesus se ausentou deles. Jesus não estava mais ali junto deles. Mas aqui no capítulo 24, versículo 36, quando um deles estava falando acerca do que tinha acontecido, das palavras que o Senhor Jesus falou, que o Senhor Jesus ensinou a eles, enquanto ele estava se expressando, a Bíblia diz que o Senhor Jesus aparece no meio deles. E acabamos de ler no Evangelho segundo João, capítulo 20, que Jesus apareceu no meio dos discípulos, estando as portas fechadas. Eles estavam fechados, com as portas fechadas. E a Bíblia diz: o mesmo Jesus, acompanhe, versículo 36, e falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Eu quero que você atente para essa expressão. O mesmo Jesus. Não foi um outro Jesus. Não foi uma pessoa semelhante a Jesus. Não foi, entre aspas, o Espírito de Jesus. Não foi a personificação, um vulto ou outra coisa qualquer. Foi o mesmo Jesus. Como assim o mesmo Jesus? O Jesus que desceu do céu, despojou-se da sua glória, nasceu de uma jovem virgem chamada Maria, por obra e graça do Espírito Santo, nasceu por obra, foi gerado não pela vontade do homem, mas por obra e graça do Espírito Santo, aquele que padeceu diante de Pôncio Pilatos, aquele que foi crucificado, foi batido, foi humilhado, foi morto, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou para a nossa justificação. O mesmo Jesus, aquele que foi morto, aquele que deu a sua vida e ressuscitou, estava ali diante dos olhos deles. E eles estavam tão alegres, com a mente tão confusa, como é que um corpo humano pode entrar num lugar que está com as portas fechadas? Eles pensavam que era um fantasma, eles pensavam que era um espírito. Veja no versículo 37. E eles, espantados e atemorizados, eles pensavam que viam algum espírito. Quando o Senhor Jesus também caminha sobre as águas, eles começaram a gritar, os discípulos começaram a gritar pensando que era um fantasma. Mas o Senhor Jesus, ele acabou o coração deles e disse que era ele mesmo. E quando o Senhor Jesus ressuscitou, eles também pensaram que era um fantasma. Porque, venhamos e convenhamos, um corpo humano não atravessa a parede. Um corpo humano não tem capacidade de entrar num ambiente que está fechado. Um corpo humano comum, ele não tem capacidade de atravessar uma parede para chegar no outro lado. Isso é coisa que não é possível ao nosso entendimento. No nosso ponto de vista, isso não é possível. Mas veja, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 15 e versículo de número 20, diz o seguinte: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Mas que primícias? A primícia da ressurreição. Jesus Cristo é a primícia, ou seja, ele é o primeiro da ressurreição em glória. Porque
aquelas pessoas que foram ressuscitadas no Antigo Testamento, por exemplo, o filho da viúva de Sarepta, que Elias foi usado por Deus para ressuscitar, o filho daquela sunamita, daquela mulher sunamita, que Eliseu profetizou sobre o nascimento dele, posteriormente ele veio a falecer, e Eliseu se deitou sobre ele, e o menino ressuscitou, o corpo esquentou, e o menino ressuscitou, e deu 7 espirros. O filho da viúva de Sarepta, posteriormente ele faleceu. O filho da mulher de Naim, posteriormente ele também faleceu. Lázaro, amigo de Jesus, que nós conhecemos como Lázaro, mas que em Marcos capítulo 14, versículo 3, diz que o nome dele era Simão, de Betânia, leproso. Ou seja, um leproso de Betânia chamado Simão, que era também conhecido como Lázaro, ele ressuscitou, o Senhor Jesus ressuscitou Lázaro, mas depois Lázaro veio a falecer de novo. Ou seja, todos aqueles que ressuscitaram, que morreram e ressuscitaram antes de Cristo ressuscitar, todos eles morreram. E quando eles ressuscitaram, morreram novamente, digo. Quando eles ressuscitaram, eles não ressuscitaram em glória. Por isso que eles morreram novamente. Porque Jesus Cristo é a primícia da ressurreição em glória. Ressurreição em glória é quando ele ressuscitou e o corpo físico dele, o mesmo corpo físico que morreu e ressuscitou, agora tem capacidades sobrenaturais, tem capacidades sobre-humanas, inclusive de aparecer no meio dos 12. Só que era o mesmo Jesus. E ele tira todas as dúvidas. Ele diz: coloque a mão aqui na minha mão e veja, apalpe, porque um espírito não tem carne e ossos como vedes que eu tenho. Ele disse: me toque, pode me tocar, tire suas dúvidas, eu não sou um espírito. Então, se nós formos acreditar que é verdade o que as testemunhas de Jeová dizem que não era Jesus, nós vamos então entrar em confusão na nossa mente. Porque lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 2 e versículo 22, se não me falha a memória, ou é 24, está escrito que, acerca do Senhor Jesus, que ele não cometeu nenhum pecado, nem nenhum engano se achou na sua boca. Ou seja, se nunca nenhum engano. Capítulo 2 e versículo 22. Capítulo 2, versículo 22 da primeira epístola de Pedro diz o seguinte: o qual, acerca do Senhor Jesus, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Ou seja, o Senhor Jesus ele nunca pecou nem nunca mentiu. Então, depois de ressurreto, depois de um corpo glorificado, aí é que ele não ia mentir mesmo. Então, se ele estava mentindo, que era ele, vede, sou eu mesmo. Apalpe e veja que sou eu mesmo. Tire suas dúvidas. Se ele estava mentindo, então tem alguma coisa errada. Então a Bíblia diz que o Senhor Jesus ele nunca pecou nem nunca mentiu. Então eu fico com a Bíblia. Eu fico com as palavras do Senhor Jesus. Eu acredito naquilo que o Senhor Jesus disse. Ele disse: sou eu mesmo. Sou eu mesmo. E existem fontes extra-bíblicas. A própria Bíblia confirma a ressurreição de Jesus de diversas formas. Fontes extra-bíblicas, decretos de Pôncio Pilatos que foram achados por arqueólogos, confirmando a ressurreição do Senhor Jesus. Enfim, de tantas outras formas, a ressurreição do Senhor Jesus ela é confirmada. O mesmo Jesus. Não foi um espírito, não foi um outro corpo. O Senhor Jesus ele não incorporou, entre aspas, ele não incorporou numa pessoa para poder se apresentar negativo. O mesmo Jesus que morreu na cruz para perdoar os teus pecados e os meus pecados, o mesmo Jesus que morreu na cruz, ele ressuscitou no mesmo corpo. Não foi num corpo diferente, foi no mesmo corpo. A Bíblia diz o mesmo Jesus. E quando diz o mesmo Jesus, é aquele que morreu e ressuscitou. O mesmo. Só que agora ele ressuscitou, ele foi as primícias dos que dormem, as primícias da ressurreição. Ele foi o primeiro a ressuscitar em glória. E um corpo glorificado, ele tem uma estrutura diferente. É o mesmo corpo, só que agora com uma capacidade diferente de um corpo normal, de um corpo comum.
Eu espero que você esteja entendendo que o Senhor Jesus, ele ressuscitou no mesmo corpo. Espero que você esteja entendendo isso, que o Senhor Jesus, ele não ressuscitou somente em espírito. Não foi um outro corpo que apareceu aos discípulos estando as portas fechadas. Foi o mesmo Jesus. Amém? Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você estar assistindo a este vídeo. Eu espero que este vídeo contribua com você para que você compreenda as verdades da palavra de Deus e peço na medida do possível que você seja canal de Deus para que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas possível, ao maior número possível de pessoas. Se você gostou, peço que você deixe aqui embaixo o seu gostei, né? O seu like, sinal positivo, e que assista quantas vezes você quiser, compare, confira na Bíblia Sagrada se aquilo que está sendo falado realmente está compatível com o que está escrito. Porque o maior respaldo não é, porque Deus me falou. A Bíblia diz, não desprezeis as profecias. Na 1 Tessalonicenses capítulo 5. Mas o maior respaldo do cristão não é eu estou sentindo, eu estou vendo, eu estou ouvindo, porque Deus me falou, porque eu estou sentindo de Deus. O maior respaldo do cristão é está escrito. Então, confira na sua Bíblia. Se você não tem um exemplar escrito, se você não tem um exemplar impresso da Bíblia Sagrada, confira na internet. Se você tem um aplicativo da Bíblia Sagrada, confira no aplicativo. Se você não tem, baixe. Se você tem como adquirir um exemplar impresso da Bíblia Sagrada, adquira, confira. Eu faço questão que enquanto eu estiver falando, você abra sua Bíblia e confira o que estamos falando. Que Deus abençoe e eu espero você no próximo vídeo. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Amém.